Cuidado com as mulheres que você coloca na sua vida. Entenda uma coisa, esse conteúdo de hoje é mais voltado para os homens, sobre a reflexão hoje que eu estava fazendo na palavra de Deus, sobre a importância de nós homens sabermos escolher a mulher certa que nós colocamos ao nosso lado. Entenda, mulheres, esse vídeo aqui não é intuito de defamar e nem denegrir a sua imagem, mas alerta para os homens, como mulheres também tem que ter alerta de saber o homem certo que coloca na sua vida. E eu meditava no livro de 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 6, que vai falar sobre a história do rei Jorão, que a Bíblia fala que quando ele começou a reinar, ele andou no caminho dos reis de Israel. Todo mundo sabe que em Israel a maioria dos reis eram reis perversos que não faziam a vontade do Senhor. E para completar, o que acontece? Jorão se casa com a filha de Jezabel, né, que foi esposa de Acabe. E por conta disso, a Bíblia vai relatar que ele fez aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Assim também como Jorão foi influenciado, né, pela filha de Jezabel, assim também aconteceu com Acabe, que fez o que fez por causa de Jezabel, uma mulher perversa, né, que perseguia os profetas, adorava outros deuses, fez uma bagunça ali em Israel, né? E por que que isso acontece? Pelo simples fato do poder da mulher ter sobre influenciar a vida do homem. Jezabel, né, como influenciou Acabe, a filha dela, como influenciou Jeorão. Assim temos outros exemplos, como Sansão, que foi influenciado por Dalila. Nós temos o exemplo de Salomão, que a Bíblia vai falar que na sua velhice as mulheres perverteram o coração dele. Tudo por quê? Porque Salomão também se casou com mulheres de outros povos, a qual Deus havia decretado que não poderia um homem se casar com mulheres de outros povos. E você sabe por que que Deus deixou essa determinação? Porque normalmente uma mulher, quando ela tem um Deus, né, ela tem uma fé, dificilmente essa mulher vai abandonar essa fé, porque a mulher tem essa fidelidade. A gente tem um exemplo lá em Gênesis, né, de quando Jacó ele sai da casa de Labão, né, Raquel pega o ídolo do pai e carrega consigo, ou seja, mostrando um apego ao Deus dela. Normalmente a mulher tem essa dificuldade. E além da mulher ser apegada a Deus, primeiro, apegada ao Deus. Segundo ponto, a mulher tem o poder de influenciar o homem. Como eu dei o exemplo de Salomão, como eu dei o exemplo de Sansão. E lá, o exemplo que todo mundo conhece é o exemplo de Adão e Eva. Que Eva comeu do fruto e o que que eu fez? Influenciou Adão a também comer do fruto. Tudo por quê? Toda mulher tem uma sensibilidade espiritual. E Satanás, sabendo disso, que a mulher é sensível, foi falar com ela, e Satanás também sabia sobre o segundo ponto que eu não coloquei aqui, o poder da influência que a mulher tem sobre o homem. Um detalhe interessante, quando Deus cria o homem, a Bíblia fala que ele pega um pedacinho da costela do homem e faz a mulher. E nisso que ele faz a mulher, a costela fica perto do coração, ou seja, olha a influência que a mulher tem sobre o coração do homem. É claro que é uma exceção. Tem homens que não ouvem ninguém. Ele não precisa nem de uma mulher para destruir ele, porque ele mesmo se destrói. Mas o normal é que toda mulher que entra na vida do homem, ela tem esse poder de influenciar, tanto para o bem e tanto para o mal, né? E assim como eu dei maus exemplos, temos bons exemplos na Bíblia. A Bíblia vai falar sobre Abigail e Nabal, né? Abigail era esposa, era mulher, né, de Nabal. Nabal era um homem perverso, um homem duro. Tanto é que em certa vez Davi pede seus servos lá para ir lá na casa dele pedir um pouco de alimento, de comida. Chega lá, ele trata todos eles com ignorância. E Davi se revolta, né, contra ele. Pega a espada, cinge, fala que ia matar ele. De repente, um dos servos vai, fala com a esposa dele, Abigail. Ela pega, prepara um banquete, ela vai na frente do seu marido sem contar nada para ele. O que acontece? Conversa com Davi, fala com Davi, ou seja, a influência que a mulher tem para o homem. Mas nesse caso, foi a mulher que fez algo que edificou, algo que abençoou, e evitou com que uma tragédia acontecesse. E com base em tudo isso que eu falei, nós temos que refletir muito bem a mulher que nós colocamos do nosso lado. Nós não podemos apenas nos influenciar pelo olho bonito, pelo rosto bonito, pelo cabelo, pelo corpo, porque todo homem que tem um propósito definido, que tem uma missão de vida, ele sempre, primeiramente, a coisa que ele vai analisar é: o que que essa mulher fala? O que que essa mulher pensa? Qual é a visão de mundo dela? Ela visa, ela preza pela família, pela casa? Ou será que ela não tem compromisso nenhum com isso? E hoje, posso ser sincero,
Já foi uma época onde você tinha dificuldade para fazer escolhas porque as pessoas escondiam, mas hoje as pessoas têm prazer de estampar a sua opção, a sua visão de mundo, como ela vê a vida. E hoje, posso ser sincero, nunca foi tão fácil fazer uma escolha de uma pessoa que esteja do seu lado. Isso eu falo para aquele homem que é de propósito de vida. E hoje é fácil. Hoje é muito fácil fazer esse tipo de escolha da pessoa certa que está do nosso lado. A não ser que você seja uma pessoa que está vivendo como de qualquer maneira. Está deixando a vida te levar. Está vivendo aí só no intuito de mostrar para o seu amiguinho que você pegou uma mulherzinha a mais, né? Que você fez sexo final de semana, que você pegou uma, pegou outra, que você pegou uma, pegou outra, fez isso com uma, fez uma com outra. Aí não, você sempre vai ficar cego, como Sansão. Sansão ficou cego tudo por quê? Influência de mulher. Influência de mulher. E automaticamente, se eu continuo prosseguindo esse caminho, né? Como a própria palavra vai dizer no livro de Provérbios, que existem caminhos que para o homem parece direito, mas no final é a morte. Que aí quando você chegar no final da vida, você vê, poxa, eu poderia ter vivido a vida de uma maneira. Eu poderia ter feito uma escolha melhor. Eu poderia ter feito tudo diferente. Mas às vezes isso não acontece. Por quê? Porque você está cego. Não está sabendo fazer a escolha certa das pessoas que você coloca do seu lado. Pois, como eu disse, a mulher tem o poder tanto de fazer você cumprir sua missão, seu propósito de levantar, como ela tem o poder de destruir. E essa escolha está nas suas mãos. É você que escolhe aqui agora, é uma coisa que ninguém pode fazer por você. Então a reflexão no dia de hoje é: cuidado com a mulher que você coloca do seu lado, pois como eu repito, ela tem o poder de te abençoar, de mudar a sua vida, de te elevar, te dar uma palavra de ânimo, te fortalecer, como ela tem o poder de te distanciar do seu propósito, seu chamado, sua missão, e cada dia ela fazer você padecer dia após dia.